Bom dia, pessoal. Nós somos alunas do 7º semestre de enfermagem da Unijorge e vamos falar agora um pouco dos marcadores hepáticos e pancreáticos. Eu me chamo Sandrine Venas. Eu me chamo Mariana Fraga. Bom dia, meu nome é Greciane. Bom dia, meu nome é Jaqueline. Bom dia, meu nome é Lorena. Agora falarei um pouco sobre o fígado e suas funções. O fígado é um importante órgão do corpo humano, anexo ao sistema digestório e está localizado abaixo do diafragma, na região do hipocôndrio direito e epigástrica no abdômen. Ele é dividido em lobos direito e esquerdo. No hilo hepático, que se refere ao espaço na forma de fenda, penetra a artéria hepática, a veia porta, os vasos linfáticos e os nervos, e deste espaço saem os ductos hepáticos direito e esquerdo. Este órgão desenvolve várias funções, como secretar a bile, que posteriormente será armazenada na vesícula biliar. No suco biliar não há enzimas, e ele é composto por bilirrubina, que é o resultado da degradação da hemoglobina, sais biliares, que é importante na divisão dos lipídios, excretas do metabolismo, medicamentos, colesterol, entre outras substâncias. Os sais biliares são boa parte reabsorvidos pelo intestino e retornam ao fígado. Metabolizar os carboidratos, lipídios e proteínas, que são transformados em elementos que são transportados na corrente sanguínea e utilizados pelos tecidos. Armazenar os sais minerais, glicose e vitaminas na forma de glicogênio. Produzir elementos da coagulação, como a heparina e a protrombina. Participação no controle do equilíbrio hidroeletrolítico e processo de formação, destruição e regulagem do volume sanguíneo. Desintoxicar, neutralizando substâncias tóxicas externas ao organismo, ou aquelas produzidas por ele, ou ainda modificar essas substâncias em produtos que podem ser eliminados pelos órgãos de excreção mais facilmente. Regulação dos níveis de glicose no sangue. Quando estão elevados, ele a remove do sangue, transforma em glicogênio e armazena-o. Quando estão diminuídos, ele transforma o glicogênio em glicose e libera esta na corrente sanguínea. Ele é responsável ainda pela conversão do nitrogênio da amônia, que é o produto do metabolismo das proteínas, em ureia, para ser eliminada pelos rins, visto que esta amônia em excesso é altamente tóxica e pode levar à irritação das células do encéfalo. Para avaliar essas funções tão importantes ao nosso organismo, temos as provas de função hepáticas, sendo estas um conjunto de exames laboratoriais solicitados com o objetivo de analisar essas funções do fígado. Falarei um pouco sobre os marcadores hepáticos. As lesões hepatócitos são detectadas através da misturação de enzimas séricas liberadas do rompimento celular hepático. Os testes de função hepática são realizados em amostra de sangue e fornecem informações sobre o curso dessa lesão. Trouxemos as mais comuns, como transaminase glutâmico oxalaxética, conhecida como TGO, transaminase glutâmico pirúvica, conhecida como TGP, bilirrubina e fosfatase alcalina. A bile é formada no fígado e possui muitos constituintes, como sais biliares, fosfolipídios, colesterol, bicarbonato, água e bilirrubina. Iremos abordar agora sobre a bilirrubina. O metabolismo da bilirrubina começa com as quebras das hemácias no sistema retículo endotelial. A título de conhecimento, o sistema retículo endotelial é um sistema orgânico constituído por células que, situadas em diferentes locais do organismo, têm características reticulares e endoteliais e são dotadas de capacidade fagocitária, intervindo desse modo na formação de células sanguíneas, no metabolismo do ferro também, além de desempenharem funções de defesas contra infecções generalizadas. O exame de bilirrubina ele vai auxiliar o diagnóstico e ou monitorar problemas no fígado ou vias biliares. O objetivo desse exame, quando é solicitado, é de avaliar a função do fígado e avaliar também doenças que possam interferir na produção, armazenamento, metabolismo ou excreção de bilirrubina. A hemoglobina é liberada a partir das hemácias e é quebrada em moléculas de heme e globina. O heme, então, é catabolizado para formar bioverdina, que, por sua vez, é transformada em bilirrubina. Essa forma de bilirrubina é chamada de bilirrubina não conjugada ou indireta.
Já no fígado, a bilirrubina indireta é conjugada ao glicuronídeo e o resultado é a formação de bilirrubina conjugada ou direta. Esses tipos de bilirrubina, a bilirrubina indireta ou não conjugada e a bilirrubina direta ou conjugada, elas são os dois tipos principais de bilirrubina que podem ser mensurados através desse exame. A icterícia, ela surge basicamente quando há uma produção excessiva de bilirrubina ou quando há uma eliminação deficiente da mesma. Essa produção excessiva de bilirrubina é chamada de hiperbilirrubinemia. Quando essas concentrações de bilirrubina ultrapassam 2,5 a 3,0 mg por decilitro, esse excesso de pigmento extravasa para a pele, mucosas e para a membrana que recobre a esclera, que é aquela parte branca dos olhos, levando à aparência amarelada da icterícia. Quando a icterícia ela é reconhecida, seja clinicamente ou bioquimicamente, é importante para fins terapêuticos diferenciar se a condição é causada de forma predominante por bilirrubina não conjugada ou bilirrubina conjugada. Essa diferenciação ela vai ajudar a identificar a etiologia do defeito. Os fatores interferentes dos níveis de bilirrubina total se dá pela hemólise do sangue e a lipemia, que podem produzir um resultado falsamente alterados. Os fármacos capazes de produzir aumento desses níveis, como exemplo a codeína, e os fármacos que podem causar a diminuição, que temos como exemplo a penicilina. Os valores de referências normais em adulto, idoso e criança é de bilirrubina total de 0,3 a 1 mg por decilitro ou 5,1 a 17 mol por litro. A bilirrubina indireta é de 0,2 a 0,8 mg por decilitro ou 3,4 a 12 mol por litro. A bilirrubina direta é de 0,1 a 0,3 mg por decilitro ou 1,7 a 5,1 mol por litro. Já em recém-nascidos, a bilirrubina total está entre 1 a 12 mg por decilitro ou 17,1 a 205 mol por litro. Os valores críticos, elas são representados por bilirrubina total em adulto maior que 12 mg por decilitro e em recém-nascido está maior que 15 mg por decilitro. Os níveis séricos de bilirrubina total vão consistir na soma das bilirrubinas diretas e indiretas. Essas duas formas vão ser separadas quando o laboratório solicitar o fracionamento ou diferenciação de ambas. Os níveis elevados de bilirrubina conjugada ou direta vai ocorrer quando há cálculos biliares, obstruções de ductos extrahepáticos, metástases hepáticas. Já os níveis elevados de bilirrubina não conjugada ou indireta vai ocorrer quando há icterícia hemolítica, hepatite, cirrose, entre outros. Durante o procedimento e cuidado com o paciente, é necessário que a gente explique o procedimento a ele, que a gente oriente também quanto ao jejum. Uma observação é que a exigência do jejum é variável de um laboratório para o outro. Alguns requerem que o paciente seja mantido em jejum a partir de 0 hora do dia em que o teste será realizado, com exceção apenas da ingesta de água. Usar um dos calcanhares como um sítio de punção para a coleta de sangue em bebês, não agitar o tubo, porque a gente pode ter resultados incurados, manter a amostra de sangue protegida da luz, porque a exposição prolongada maior que 1 hora, mais ou menos, à luz solar ou à luz artificial, pode diminuir o conteúdo de bilirrubina e listar no pedido do exame quaisquer fármacos que possam afetar os resultados do exame. A fosfatase alcalina, conhecida como FA, são encontradas em maiores concentrações no fígado, no epitélio do trato biliar e nos ossos, embora ela seja encontrada em outros tecidos também. A detecção dessa enzima é importante para determinar problemas hepáticos e ósseos. Portanto, o exame da FA é importante para investigar e para acompanhar essas doenças hepáticas e ósseas. A fosfatase alcalina dos ossos é produzida pelos osteoblastos, células que estão envolvidas na formação do osso.
Novos crescimentos ósseos estão associados a níveis elevados de FA, o que vai explicar por que os níveis de FA são elevados em adolescentes. Já no fígado, a FA está presente na célula de Kupffer. Essas células são a que recobrem, junto com as células endoteliais típicas, as placas hepatocelulares. Elas são capazes de fagocitar substâncias estranhas presentes no sangue dos seios hepáticos, sangue esse que chega até os sinusoides pela veia porta. Os fatores interferentes é a ingestão recente de uma refeição, porque ela eleva os níveis de FA, os fármacos capazes de causar níveis elevados de FA, por exemplo, os antibióticos, os fármacos capazes de causar níveis diminuídos de FA, exemplo, cianetos. Os valores de referências normais em adultos estão entre 30 a 120 unidades por litro. Em idoso, levemente mais elevada que em adultos. Já em crianças e adolescentes, ao decorrer da aumentada idade, esses valores vão diminuindo. Por exemplo, crianças menores de 10 anos, os valores normais estão entre 85 a 235 unidades por litro. Já em adolescentes, 16 a 21 anos, esses valores estão entre 30 a 200 unidades por litro. Uma observação é que os valores de referências normais vão variar de laboratório para laboratório no qual o paciente vai realizar o exame. Dos motivos que elevam esses níveis de FA são a cirrose, obstrução biliar intra ou extrahepática, tumor metástico que atinge os ossos. Dos níveis reduzidos está hipotireoidismo, desnutrição, anemias severas e entre outros. TGO, transaminase glutâmicos oxalacéticas, ou AST, aspartato aminotransferase, é uma enzima encontrada em altas concentrações no fígado, músculo esquelético e cardíaco, rins, pâncreas e eritrócitos. Este exame é usado na avaliação da suspeita de doenças hepatocelulares. Quando uma doença ou lesão afeta as células hepáticas, ocorre a lise celular. A AST é liberada no sangue e, em consequência, os níveis séricos de AST aumentam em casos de infarto ou problemas na musculatura esquelética. Este exame é um marcador inespecífico de lesão hepatocitária. Valores de referência normais. Adultos de 0 a 35 unidades por litro em mulheres, 0 a 58 unidades por litro em homens. Os idosos, valores são discretamente mais altos do que os valores do adulto. Os níveis séricos de AST frequentemente são comparados aos níveis de ALT. A proporção de AST ou ALT usualmente é maior que 1,0 em pacientes com cirrose alcoólica, congestão hepática ou tumor metastático no fígado. Proporções inferiores a 1,0 podem ser encontrados em pacientes com hepatite aguda, hepatite viral ou mononucleose. Alguns dos fatores interferentes podem causar tanto o aumento dos níveis séricos quanto a sua diminuição. O exercício, por exemplo, ele pode causar aumento dos níveis, a deficiência de piroxidina na gravidez, ou seja, a deficiência da vitamina B12. A cetoacidose diabética pode causar diminuição dos níveis séricos. Os fármacos capazes de aumentar os níveis séricos incluem os antihipertensivos, agentes colinérgicos, anticoagulantes do tipo cumarínicos, anticoncepcionais, entre outros. Podem causar tanto a diminuição quanto o aumento. Procedimentos e cuidados com o paciente. É necessário explicar o procedimento ao paciente de como será realizado o exame. Quando possível, evitar aplicar no paciente qualquer tipo de medicação por via intramuscular, devido à possibilidade de aumento dos níveis de enzima. Quando possível, com uma antecedência de 12 horas, em relação à realização dos exames, suspender o uso dos fármacos que podem interferir nos resultados, coletar uma amostra de sangue venoso em um tubo de tampa vermelha, registrar no pedido de exame quaisquer fármacos que possam causar resultados falso-positivos, registrar o horário e a data da administração de qualquer medicação por via intramuscular, registrar o horário e a data em que o exame de sangue foi realizado. No entanto, essa informação é útil para a interpretação do padrão temporal das elevações enzimáticas.
Bom, eu vou falar um pouco sobre a localização e a fisiologia, assim como as funções do pâncreas. O pâncreas, anatomicamente, está localizado no abdômen, atrás do estômago e entre o baço e o duodeno, e faz parte do sistema digestivo e endócrino. Possui duas principais e distintas funções. Em sua função endócrina, ela é responsável pela produção de incretinas, os hormônios insulina, que é o hormônio que controla o nível de glicemia no sangue, armazenando os excessos como fonte de energia, e o glucagon, que é o produto do glicogênio quando o corpo está em baixa de glicose e necessita de açúcar. Ambos atuam na manutenção dos níveis de glicose no sangue, um ao contrário do outro, sempre com o mesmo objetivo, que é a manutenção dos níveis ideais de glicose. Em sua função exócrina, é responsável pela síntese do suco pancreático, que contém enzimas digestivas secretadas em forma inativa, que ao se misturarem com outros elementos digestivos no duodeno, tornam-se ativas e passam a desempenhar seus papéis na digestão e absorção dos alimentos. Entre as enzimas estão a amilase e a lipase, que vocês vão compreender um pouco melhor um pouquinho mais na frente do vídeo. Além das enzimas digestivas, o suco pancreático é composto por bicarbonato, que tem função de neutralizar a acidez do conteúdo intestinal, potencializando a ação das enzimas. Quando os produtos do pâncreas estão instáveis, é possível desencadear problemas agudos e crônicos, que podem ser identificados através da análise dos marcadores a seguir. Agora eu trarei um pouco sobre os marcadores pancreáticos. As principais patologias apresentadas pelo pâncreas são as pancreatites e o câncer de pâncreas. A medição da atividade sérica das enzimas amilase e alipase são os marcadores pancreáticos mais comuns, pois estas determinam lesões relacionadas ao pâncreas. Vamos conhecer agora um pouco sobre a amilase. A amilase é uma enzima secretada normalmente a partir das glândulas salivares e pelas células acinares pancreáticas para dentro do duodeno, com a finalidade de realizar sua função no sistema digestório, que é a quebra de açúcares. Quando ocorre dano a essas células acinares, como é o caso da pancreatite, ou quando ocorre a obstrução do fluxo nos ductos pancreáticos, como é uma consequência de um carcinoma pancreático, leva ao extravasamento da amilase para o sistema linfático, sendo captado pelos vasos sanguíneos, levando ao seu aumento em nível sérico. Este aumento se dá em 12 horas do início da doença e dos sintomas, e volta ao normal em 4 dias. A amilase pode ser dosada tanto na urina quanto no sangue. A amilase sérica é um exame realizado de forma fácil e rápida. Consiste na coleta de um sangue venoso, com o objetivo de identificar lesões pancreáticas, doenças como pancreatite e até a monitoração do tratamento da pancreatite. O valor de referência da amilase varia de acordo com o laboratório e a técnica utilizada para a realização do exame, podendo ser em indivíduos adultos entre 30 a 120 unidades de salmoge por decilitro, variando em até 160 em indivíduos acima de 60 anos. Quando há uma elevação da amilase em nível sérico, dizemos que está ocorrendo uma hiperamilasemia, que reflete no aumento da amilase na corrente sanguínea, que pode ser ocasionado por pancreatite aguda, que é uma inflamação no pâncreas causada por danos nas células acinares, que são as células responsáveis pela sua secreção, câncer de pâncreas, que tem como consequência a obstrução dos ductos pancreáticos, fazendo com que a amilase fique acumulada na corrente sanguínea. Este aumento traduz também doença aguda de glândulas salivares, obstrução dos ductos biliar comum, além que a amilase, embora seja um marcador sensível para problemas pancreáticos, ele não é específico e seus valores aumentados também podem indicar lesões fora do pâncreas, como cachumba, úlcera peptítica penetrante, gravidez ectópica.
Quando há uma baixa quantidade de amilase, pode ser um sinal de uma lesão permanente nas células responsáveis pela produção da amilase. Por isso, pode ser indicativo de pancreatite persistente, devendo ser confirmada através de outros exames laboratoriais, como é o caso da amilase na urina. Deste modo, pacientes com distúrbios pancreáticos crônicos produzem menos amilase no pâncreas por resultarem na destruição das células pancreáticas, não sendo identificado níveis elevados de amilase. Por isso é importante realizar associado ao exame de urina, que é especialmente útil para a detecção da pancreatite tardia. É realizada uma comparação com os níveis séricos encontrados no sangue para fins de exclusão ou diagnóstico de alguma patologia proveniente do pâncreas. Os níveis séricos podem estar normais, porém, os níveis da amilase urinária podem estar significativamente elevados. O valor de referência da amilase na urina, que é realizado através da urina de 24 horas, é de até 5.000 unidades de SOMOG por decilitro, variando com laboratório e técnica. Antes da realização do exame de amilase sérica, é importante explicar o procedimento ao paciente, seguir todas as técnicas assépticas, orientá-lo quanto à importância da realização do jejum, que vai variar de acordo com o laboratório, além da confirmação do jejum antes da coleta. Na amilase na urina, que é a coleta de urina de 24 horas, orientar o paciente a iniciar a coleta após a primeira urina do dia e iniciar a contagem até completar 24 horas, manter a amostra refrigerada e encaminhá-la o mais rápido possível para o laboratório. Orientá-lo também a realizar esse exame em um recipiente grande e estéril, ou seja, devidamente higienizado. Agora, vamos falar um pouco da lipase. A lipase é uma enzima secretada pelo pâncreas para dentro do duodeno com a função de quebrar triglicerídeos em ácidos graxos. É um marcador específico das condições patológicas pancreáticas, diferente da amilase, pois a lipase é produzida apenas pelo pâncreas. Assim como a amilase, a lipase aparece na circulação sanguínea como consequência de um dano ou uma doença que afeta as células acinares pancreáticas. Os níveis de lipase sobem um pouco mais tarde que o da amilase, cerca de 24 a 48 horas após o início da doença e permanece elevado durante 5 a 7 horas. Uma vez que a lipase atinge picos mais tarde e permanece mais elevada do que a amilase no soro, estes exames devem ser solicitados juntos simultaneamente para melhor diagnóstico de problemas relacionados ao pâncreas, sendo o principal o da pancreatite. Os níveis aumentados de lipase na corrente sanguínea traduzem uma pancreatite aguda e recorrente, abscessos pseudocíticos pancreáticos, carcinomas de pâncreas, obstrução dos ductos pancreáticos, além do uso de alguns fármacos opiáceos interferir no resultado, pois ele aumenta os níveis de lipase na corrente sanguínea, como exemplo, a morfina, o betanecol, colinérgicos, entre outros. Já os seus níveis baixos na corrente sanguínea podem indicar o uso de alguns fármacos com íons de cálcio. Os valores normais da lipase em nível sérico podem variar de 160 a 200 unidades internacionais, variando de acordo com o método utilizado em cada laboratório, levando em consideração também a idade, histórico de saúde, entre outros. Durante a realização do exame, é importante explicar o procedimento ao paciente, orientá-lo quanto ao jejum, exceto de água, por 8 a 12 horas antes do exame, investigar sobre o uso de alguns fármacos que podem alterar ou interferir no resultado, como já citados no slide posterior. Para complementar nosso trabalho, trouxemos a participação da enfermeira Rebeca Santana, especialista em cardiologia pela ENCOL, para trazer um pouco desses marcadores na atuação prática do enfermeiro. É um prazer imenso estar aqui, poder contribuir um pouquinho com o trabalho de vocês. O meu nome é Rebeca, eu sou enfermeira especialista em cardiologia e venho aqui, a pedido das meninas do grupo, para trazer para vocês um pouquinho da experiência, qual a relação que é necessário ser observado quando se fala de teoria e prática dentro da enfermagem.
E o assunto de hoje é especificamente os marcadores hepáticos e pancreáticos. Elas já explicaram muito bem o que é as relações, quais são as enzimas, as mais comuns, porque existem milhares de enzimas hepáticas e pancreáticas, mas nós temos aqui as mais comuns, ok? Antes de tudo, antes da gente focar especificamente nesses dois tipos de marcadores, eu preciso trazer para vocês um pouquinho de como o enfermeiro se posiciona perante os exames laboratoriais. Como assim? Antes de você entender quais são os tipos de exames laboratoriais, você precisa saber quem é o seu paciente. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente acha que é bobagem de se falar, mas hoje em dia é necessário muito se comentar sobre isso. Porque está a mecanicidade da assistência, a assistência mecânica, leva a um simples olhar para números de exame, de resultado. E isso é extremamente prejudicial na hora da assistência. Então, primeiro você precisa conhecer o seu paciente, conhecer a história dele, saber o exame físico completo, quais são as alterações que acontecem nesse exame físico, o porquê ele está ali. Depois você vai olhar para o pedido dos exames, quais foram as necessidades prescritas para serem avaliadas. E você precisa saber quais são cada item da sua prescrição de exames, porque você precisa entender qual a necessidade desse exame, o que ele vai olhar. O resultado que vem, eu espero o que desse resultado? E quais são as ações que serão necessárias a partir desse resultado? Então, é importante ressaltar isso. Você tem que ter o entendimento de o que se espera de cada exame laboratorial que você recebe em mãos. Já logo no momento do pedido. Então, investiga, conversa com o médico, pesquisa, estuda, entende o porquê de cada exame, ok? Chegando o resultado desse exame, você precisa correlacionar esse resultado aos sintomas clínicos desse paciente, à história e aos sinais e sintomas. E assim você vai ter um direcionamento correto perante esses resultados e conseguir trazer uma assistência de qualidade, ok? Então, rapidamente, eu vou passar aqui primeiro os marcadores hepáticos. Nós temos aqui os mais globais, os mais gerais e comuns. TGO, TGP e fosfatase alcalina. Esses são 3 tipos de enzima que não necessariamente são produzidas especificamente pelo fígado, ok? O TGO, por exemplo, ele tem outros tipos de órgãos que também produzem, como, por exemplo, músculos esqueléticos e até mesmo o coração, ok? Então, é necessário que vocês tenham esse consentimento. Porque se o paciente tem um TGO aumentado, significa que ele está com lesão, injúria hepática? Não necessariamente. Ele pode ter tido um infarto e vir com TGO aumentado. Isso é esperado, isso é resultado de lesão cardíaca também, ok? Já o TGP, ele é mais específico. Então, você vai sim associar o aumento dessa enzima a cirrose, a hepatites virais, bacterianas. Isso associado aos sintomas clínicos. Então, ele pode estar com a bilirrubina aumentada, também é uma enzima que traz icterícia, que é o amarelamento das mucosas. Tudo isso tem uma correlação clínica. E aí, você olhando esse contexto, você consegue diferenciar qual é a lesão, onde está acontecendo o problema, ok? E direcionar a assistência especificamente para o problema relacionado ao seu exame. Já as enzimas pancreáticas, nós temos amilase e lipase, eles são mais genéricos, tá? Então, para a gente conseguir avaliar isso, é necessário estar bem associado as questões clínicas. Então, tá com suspeita de pancreatite, por que tá com suspeita de pancreatite? Porque você fez o exame físico, o paciente está com dor em flanco, então é necessário que você avalie os exames
laboratoriais associados aos sintomas, ok? Então, aqui eu trouxe geral os aspectos e ressaltando. Como enfermeiro, você precisa se aprofundar, você precisa estudar profundamente cada tipo de exame que o seu paciente precisa fazer, o que vai acontecer com os resultados desses exames e associar à clínica, tá bom? Porque a gente tem marcadores hepáticos, marcadores pancreáticos, pensa apenas em fígado e pâncreas? Não necessariamente, tá? Então, é necessário que você avalie para que você seja um enfermeiro diferenciado, para que a sua assistência seja de outro nível, seja uma assistência que avalia o todo, é uma assistência que tem embasamento teórico, embasamento científico, e o seu paciente receberá o benefício de ter um tratamento correto, um tratamento completo, uma assistência completa, e você recebe o benefício de ser um profissional diferenciado, um profissional que está ali porque ama, porque gosta e porque quer cuidar cada vez mais e mais profundo desse paciente. Então esse é meu recadinho, espero que tenham gostado, e qualquer coisa podem me chamar lá no Instagram, @enfermeirarebeca, que eu estou disponível pra gente conversar e debater bastante coisa, tá bom? Até a próxima! Viver as minhas experiências.